rapaziada, hoje a gente vai fazer o primeiro vídeo de react, né? A gente vai assistir o Melo, né? Vamos lá, vamos dar nossa opinião e assistir. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Melo e CapCut, tá? E é um bagulho que eu nunca imaginei que eu falaria sobre aqui no canal. Que coisa maluca, né? Acho que eu sinceramente nem preciso contextualizar você sobre o que é CapCut, porque hoje em dia é impossível tu não saber o que é ou nunca ter ouvido falar. É simplesmente um aplicativo de edição que todo mundo já deve ter usado pelo menos uma vez. Eu usei o CapCut por usar 100% no computador. E a primeira vez que eu baixei foi em 2020. E sabe como que era? Uma maravilha. Eu não tô exagerando. Era como encontrar uma mina de ouro na Play Store. Igual a imagem do cara encontrando o diamante com uma picareta. Só que de uns anos pra cá, o CapCut tem entrado em uma decadência absurda. Realmente, galera, tipo, as coisas tá tudo... qual o nome? Tá tudo pago. Desde uma ganância insuportável, cobrando o que já era 100% de graça há anos. Hoje em dia, se tu não paga, o aplicativo tá praticamente inutilizável, mano. E é sobre tudo isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Então é isso, hype o vídeo, dá like, se inscreve e me siga nas redes sociais. Concordo e bora. aqui nessa parte. O CapCut, também conhecido como Jiangyin lá na China, ou ViaMaker internacionalmente. Bom, o CapCut Pro, mano, já dá pra chamar de CapCut Dinheiro. Teve seu lançamento para iOS e Android em 2019, pela empresa ByteDance. Eu não sei se eu tô falando os nomes certos, mas vai ser assim. E em 2020 ele foi renomeado em inglês para CapCut e ficou disponível globalmente, tanto que mais pra frente versões de computador foram lançadas. E eu lembro que em 2020 o CapCut começou a se popularizar mais, e sinceramente ele teve importância para muita coisa, tanto naquela época de 2020 quanto hoje em dia. Até hoje se fala das edits que faziam de anime, seja elas boas ou meia boca, sobre os efeitos, as transições, tudo, mano. Então o CapCut teve sim a sua importância, principalmente lá pra 2020. E, mano, quem nunca tentou fazer pelo menos uma edit no CapCut? Embora por muito tempo tenha tido uma certa polêmica no meio da edição sobre o CapCut, na verdade, em alguns casos até hoje, sinceramente, isso não tira o fato de que esse aplicativo teve sim sua importância lá atrás. Com certeza hoje em dia... É porque hoje em dia, mano, as coisas tá paga, velho. Já tem algum editor que é foda, mas que deve ter começado pelo CapCut e depois evoluído talvez pro Premiere, pro After Effects, ou sei lá qual é que é o seu programa de edição favorito. E eu não deixo de reconhecer o quanto o CapCut teve essa importância em fazer muitas pessoas se interessarem pela edição de vídeo, justamente porque no começo ele era um aplicativo muito bom, muito acessível e bem intuitivo de usar, tão fácil de aprender e acessível no começo, que fez um sucesso extremo. E esse sucesso foi tanto que em 2022 o CapCut chegou a 200 milhões de usuários ativos. 200 milhões. Gente, um aplicativo de edição que no futuro, nossa, ia ser totalmente pago. E em 2023 ele foi o segundo aplicativo mais baixado dos Estados Unidos, ficando só atrás da Temu. Não só isso, como em janeiro de 2025, o CapCut chegou a mais de 1 bilhão de downloads na Play Store. Reparem que eu falei bilhão, não milhão. E sim, tem uma diferença absurda de milhão pra bilhão. Só que de uns anos pra cá, como eu disse no começo, o CapCut tem entrado em uma decadência absurda, se envolvendo desde escândalos sobre privacidade dos usuários, sendo banido dos Estados Unidos e da Índia, até cobrar preços absurdos por coisas que por anos foram literalmente de graça. Enfim, fica aí no vídeo que você vai descobrir. O CapCut tem... Aqui é a parte principal do vídeo. Mano, não tem mais parte. É só isso, velho. Muita polêmica nas costas, mas eu vou começar falando do que as pessoas mais reclamam, que é a ganância desse aplicativo. Porque, mano, isso aqui não é normal, não. Vocês lembram do CapCut antigo? Sim. Não? Pois então eu vou lembrar. Em 2020 eu baixei o CapCut pela primeira vez. E era tudo de graça. Repito, 100% de graça. Nenhuma microtransação, nenhuma porcaria de assinatura, nenhum anúncio invasível, nada. E nem marca d'água tinha. E nem CapCut Pro tinha.
Não só isso, como ele também era super simples de usar e não explodia o celular pra fazer o que eu particularmente precisava. Claro, se tu quiser fazer uma edição gigantesca, também não tem celular que aguente. Mas eu tinha um LG K40, irmão. Eu já editei vídeo de mais de 10 minutos nessa época. E sim, meu celular travava nessa época. Mas também, mano, eu tava editando 10 minutos de vídeo num celular. Também não tinha como fazer milagre. E apesar de ter menos recurso no aplicativo nessa época, mano, pra mim era quase perfeito. As únicas coisas que eu sentia falta eram os gráficos. Os gráficos são perfeitos. E, mano, hoje em dia o CapCut tá uma merda. E caso você não saiba, é essas coisinhas aqui que determinam a velocidade que uma imagem se move. Por exemplo, essa imagenzinha aqui que dá zoom na tela é por causa dos gráficos. Se não tem isso, seria assim. E hoje em dia o CapCut já adicionou isso, inclusive, só que na época não tinha. Inclusive, por incrível que pareça, o sistema de gráfico do CapCut é bem decente, surpreendente. E outra coisa que eu sentia falta na época que eu usava o CapCut é que não tinha ponto de rotação ou ponto de ancoragem, que é o ponto que vai mostrar onde sua imagem vai girar. Isso é bem importante pra animação. Eu acho que até hoje não tem isso, na verdade, o que é meio triste. Até hoje não dá pra arrastar os keyframe no CapCut. Pô, cara, aí não dá, né? 40 conto por mês pro aplicativo não fazer nem isso. Só que apesar dessa falta de recursos, sinceramente, pra muita coisa, eu ainda ia preferir uma versão desatualizada do CapCut, porque, meu irmão, a ByteDance deve estar morando embaixo da ponte pedindo esmola. Não é possível, cara. Se tornou insuportável usar essa bomba desse aplicativo. É anúncio o tempo inteiro. Anúncio pra entrar no aplicativo, anúncio quando você desliga a tela e liga de novo, anúncio quando você só sai e volta do aplicativo rapidinho, anúncio pra exportar, anúncio. Cara, tá insuportável. Fora que toda hora eles estão mudando essa interface e colocando 30 coisa inútil. É sério, me diz, pra que um aplicativo de edição tem um sistema de vídeos curtos? Isso aqui já é palhaçada, mano. Ah, mas é template. Mas você precisa mesmo de um sistema de scroll infinito? Qual que é a moral de ter isso dentro de um aplicativo de edição? É sério? Só pesquisar já não tava bom, não? Isso aí pesa no celular, caso vocês não saibam, tá? Ah, sim, minha rede social favorita, o CapCut. E óbvio, eu não posso deixar de mencionar o CapCut Pro. Irmão, quem que foi o Passa a fome dos infernos. Comecia. Inferno que decidiu que seria uma boa ideia transformar um aplicativo que era 100% de graça em uma assinatura? Nossa! Sério. E assim, eu até entenderia se eles criassem efeitos novos e fizessem deles pro. Só que cada vez mais eles estão pegando funções básicas do aplicativo que sempre tiveram ali de graça pra transformar em pago, independente de qual seja. E com básico, eu não tô exagerando. Extrair áudio ficou pago, motion blur também, filtros de voz, estabilizar o vídeo, texto animado de graça praticamente já não existe mais, legenda automática também é paga, adesivo e praticamente todos os efeitos e transições. E de novo, eu não tô falando de coisas que não existiam antes e quando vieram já eram pro. Eu tô falando de coisas que já existem há anos, que todo mundo usava 100% de graça e que do nada, do dia pra noite, se tornaram pagos. Sabe aquele efeitinho de explosão? Pois é, o CapCut viu que muita gente tava usando como meme e decidiu tornar pago, do dia pra noite. E é lógico que todo mundo fica muito puto quando... Sim, mano, eu gravava o TikTok. Essa merda ficou paga. Meu Deus. Porque, mano, me diz, qual que é o sentido de ter que pagar 40 pila pra usar um bagulho que tu já usava de graça? Nenhum, né, mano? E é totalmente compreensível as pessoas ficarem bravas com isso. Parece que a ByteDance tá passando fome, mano. Os caras têm mais de 1 bilhão de downloads. Essa é a mesma empresa que criou o TikTok. Eles têm dinheiro, só fazem isso por ganância. E, sinceramente, mano, eu sinto muito pra quem ainda precisa editar pelo celular. Vocês são guerreiros. Todo dia eu dou graças a Deus que eu parei de editar no celular. Não sabia, não, gente. Não sabia. Sério, cara. Em julho de 2023, muitas pessoas que usam o CapCut acusaram o aplicativo de lucrar ilegalmente com dados pessoais de usuários. Uma ação coletiva movida em um tribunal lá dos Estados Unidos em 28 de julho alegou que o CapCut coleta e lucra ilegalmente com dados de usuários, incluindo informações biométricas. Morador de rua, porque, nossa, colocou dinheiro em tudo, coleta informação pessoal. Mas vamos ver. Métricas e de geolocalização sem nenhum consentimento. Não só isso, como em junho de 2025 teve uma atualização no termos e condições que gerou muita polêmica na época. Essa moça aqui fez um vídeo na época explicando sobre os tais novos termos e citando coisas como você não ter direito a mais nada que você coloca dentro do aplicativo, tipo sua voz, sua imagem, e mesmo se você apagar já era, vai ser deles pra sempre. Não só isso, mas assinando os termos também significa que eles podem usar sua imagem pra fazer anúncio, mesmo que
você não tem autorizado e nem recebido R$1 deles. E sabe o pior? Se eles usarem a sua imagem que você nem autorizou e mesmo assim tomarem no cu, porque sei lá, no vídeo original tinha uma música com copyright, e aí processarem o CapCut por causa disso, aí problema seu. Vai cair no seu colo a responsabilidade e o processinho por algo que tu nunca consentiu. Meu Deus, que palhaçada. Nossa, muita palhaçada, velho. O CapCut deveria, alô, é do círculo? Sim, o CapCut tá aqui. É um palhaço. Cara, além de ninguém realmente ler os termos e condições, eles ainda colocam propositalmente em termos complicadíssimos pra que você que não tenha tanto conhecimento não entenda Porra nenhuma e clique em aceitar. E sim, é óbvio que eu acho isso tudo um absurdo. Tudo isso é real, inclusive. Mas, praticamente toda rede social que tu usa tem esses termos também. Inclusive o TikTok. E mesmo que você não se lembre de assinar algum termo ou algo assim, só de você estar usando, você já tá sujeito aos termos de uso da plataforma. Só que, teoricamente, pela legislação brasileira, você tem direito à sua imagem, tendo controle sobre a utilização e a divulgação, mesmo que você aceite esses termos. Então, se eles realmente te prejudicarem de alguma forma e usarem sua imagem, o famoso processinho pode resolver a situação. Eu não tô Realmente, um processinho aí, né? Tô dizendo também que é simples assim, porque um processo é uma baita dor de cabeça e leva anos. E também não tô dizendo que isso também seja aceitável, né? Ou que se torne mais aceitável porque se tornou comum. Mas meio que se tu for parar de usar o CapCut por causa disso, então tu vai ter que parar de usar praticamente todas as redes sociais também. Índia? Em maio de 2020, o governo indiano proibiu cerca de 56 aplicativos, incluindo o TikTok e o CapCut. Isso por motivos de segurança nacional e privacidade, e aparentemente porque a Índia não se dá muito bem com a China, citando preocupações de que dados de usuários pudessem ser acessados e usados por meio da ByteDance. Dizem que esses aplicativos estão banidos até hoje, mas tem gente que acessa de forma alternativa, como VPN ou APK não oficial. Eu não sei porque eu não sou indiano. O CapCut junto com o TikTok também tinha sido banido dos Estados Unidos. Isso em janeiro do ano passado, por motivos de segurança nacional. O nome, o apelido que o cara dá. Relacionados a uma lei de proteção dos americanos contra aplicativos controlados por adversários estrangeiros. Sim, esse é o nome. Eu só traduzi. E isso resultou em uma remoção temporária por alguns dias. Obviamente, esse banimento não durou muito. Não demorou muito para que os aplicativos voltassem a circular livremente. E, sinceramente, eu acho que é impossível fazerem isso a esse ponto. Alguns países levam esses banimentos a sério, mas é tipo quando baniram o Twitter aqui. Quase nunca dá em nada. Mas e agora, realmente? Bom, sinceramente, eu acho que enquanto não fizerem um boicote nessa Porcaria de aplicativo. nada vai mudar. Mas eu não tô falando de um protesto no Roblox, eu tô falando de um boicote bem feito. O que eu acho bem difícil de acontecer, sinceramente. É uma pena que um aplicativo tão bom quanto o CapCut foi se tornando cada vez mais um lixo quase inutilizável hoje. Realmente. É uma bosta, uma merda. E galera, o React vai acabando por aqui. E é isso, um beijo da Anitta e... tchau.